Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé, dando continuidade ao livro de Daniel. Agora eu quero pegar do capítulo 6 ao 12. Já no capítulo 6, a gente tem aquela famosa passagem de Daniel na cova dos leões, e ela acontece por conta de uma oposição de Daniel à idolatria, uma ênfase do assunto do livro, o juízo de Deus contra a idolatria. O rei Dário, o Dario, que sucede no trono, ele impõe uma norma de que ninguém pode rezar a nenhum Deus que não seja ele, que não seja o rei. Então, Daniel continua rezando pela manhã e à noite ao seu Deus, virado para Jerusalém. Aí os invejosos de Daniel descobrem, denunciam para o rei. O rei, como decreto, os invejosos até que instigaram o rei a impor esse decreto, de que deveria se jogar na cova dos leões quem desobedecesse. E aí, de fato, Daniel desobedece e ele é jogado, tá? Só que quando ele é jogado, a gente já conhece essa história. Os leões ficam mansinhos, nem sequer tocam em Daniel. E um anjo de Deus aparece e protege Daniel. E ele sai de lá ileso. O que essa história tem de significativa? Ela representa o mesmo que aconteceu com os três amigos de Daniel no início do livro, na fornalha. Eles desceram à fornalha e lá permaneceram ilesos. As chamas não os queimaram. Aqui é o mesmo símbolo, certo? Só que agora é Daniel que está nessa fornalha, na cova dos leões. Os leões e as chamas, elas têm um simbolismo muito próximo, muito análogo, certo? Os leões ferozes, dentro de uma cova escura, dentro de uma gruta, de uma caverna, eles não só brigam entre si, como eles atacam ferozmente uma presa. Porque leões, eles não vivem muito juntos, certo? Leões machos, eles não vivem muito juntos. E lembremos que Daniel é da tribo de Judá. Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram todos da tribo de Judá. E a tribo de Judá, ela é simbolizada também por um leão, certo? A bênção de Jacó para Judá, como filhote de leão, és tu, Judá, lá no livro do Gênesis. Então Daniel, ele se mostra como o leão mais feroz de todos dentro daquela caverna. Porque todos os outros se submetem a ele. Nenhum leão é capaz de feri-lo, de tocá-lo. Porque ele é o leão mais feroz. Ele é o leão mais forte. É um fogo ainda mais ardente do que as demais chamas, certo? E ao descer à cova dos leões, ao descer à gruta, Daniel está fazendo esse processo onde o herói precisa descer para se desenvolver, para mostrar o seu valor. Os jovens precisaram ter descido à fornalha para que o fogo abrasasse ainda mais o seu amor e eles saíssem de lá cantando, aquele belíssimo canto de louvor à criação. E Daniel, ele desce para sair de lá com poderes ainda mais portentosos, digamos assim, por conta das visões que acontecerão, as visões que ele terá, certo? E aí ele sai, o herói, ele sai da gruta, pronto para receber essas visões. E então acontece as visões apocalípticas de Daniel, as visões reveladoras, tal como Ezequiel teve visões apocalípticas. O interessante é que agora esses elementos estão sim presentes no livro do Apocalipse de São João. Nós vamos retornar a esses símbolos, não exatamente da mesma forma. Nós veremos essas criaturas, essas feras ou essas bestas, certo? No livro do Apocalipse, que são uma referência, uma ponte ao que está acontecendo aqui, tá? Então já vamos ficar com isso na mente como chave de leitura para o Apocalipse. O livro de Daniel, ele reforça
o quê? O juízo de Deus, Deus é meu juiz, significado da palavra Daniel, contra a idolatria. E essas bestas que aparecem, né, o leão, o urso, o leopardo, uma quarta fera, que ele não diz o que é, uma fera medonha, terrível e muito forte. A gente não consegue nem imaginar, né? A gente tenta imaginar um monstro, uma coisa, né, asquerosa, diferente. Elas têm como significado aqui no próprio livro como sendo os reis, certo? Então a gente já tem a significação. O que representam? A leoa, o urso, o leopardo, são 3 reis. E a quarta fera é um quarto rei que sucederá, certo? Aqui o agiógrafo e as notas de rodapé nos ajudam a compreender quem são esses reis na história do contexto do povo judaico, certo? Então tá tudo aqui, tá tudo aqui. Mas mesmo assim, a gente precisa analisar o texto. Porque o texto ele está dando para a gente 2 informações importantes, certo? Quais são essas informações? Uma é que os símbolos das visões, os símbolos das Sagradas Escrituras, eles têm significados, certo? Eles têm significados. E significados históricos. Tem significados históricos. A gente pode muito bem olhar para certos elementos que aparecem nas Sagradas Escrituras, certo? Elementos que aparentemente não têm ligação nenhuma com o contexto histórico, com o contexto literal, certo? E compreender um significado histórico nele. Não é? Por exemplo, aqui é uma leoa que representa um rei, tá? Não é uma leoa que realmente vai aparecer, certo? É uma leoa que representa um rei. Então, a Sagrada Escritura já está ensinando para a gente como entender a própria Sagrada Escritura. Tal como Jesus fez uma vez com suas parábolas, certo? As parábolas de Cristo ela também tem essa dupla significação. Né? Ele falou, a parábola da semente. Um semeador saiu a semear, uma semente caiu no espinheiro, outra caiu no meio da estrada, as aves levaram, outra caiu em terra boa. E aí os discípulos perguntaram, mas Senhor, o que significa? E aí Jesus falou, né? O campo é o mundo, as aves são o tentador, né? O semeador é o Filho do Homem, a semente é a palavra de Deus. Então pronto, tem um significado, tem um símbolo, um contexto histórico onde a gente pode fazer uma analogia de uma coisa com outra, certo? Mas existe uma segunda forma de nós enxergarmos essas coisas todas, certo? As visões apocalípticas, as parábolas, que são analisando o que aquele símbolo representa e tirando daquele símbolo algo ainda superior. Por exemplo, o que é a semente? O que é uma semente? É aquilo que carrega toda uma árvore com seus frutos, com suas folhas, com as suas variações através das estações, certo? Com suas possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, dentro de algo bem pequeno. Se o reino de Deus é como uma semente, se a fé é como uma semente, ela é aquilo que parece ser pequeno, mas que carrega em si o potencial para ser algo grandioso, frutífero, certo? O reino de Deus agora parece ser pequeno, mas se nós pegarmos essa coisa pequena e plantarmos na terra do nosso coração, ela vai germinar, ela vai criar raízes em nós, ela vai se desenvolver além de nós, ela vai produzir frutos, certo? Aí a gente olha para um São Francisco de Assis, por exemplo, e vê a árvore frondosa que brotou de dentro dele. A árvore frondosa do reino de Deus. Certo? E a gente pode olhar para os outros símbolos também e tentar tirar uma significação deles, como a gente fez com a estátua de Nabucodonosor. A estátua representa também esses reis, mas cada parte da estátua ela tem uma significação diferente para nós. Certo? Então vamos lá. Leoa, urso e leopardo
são animais hostis, certo? São animais ferozes, animais que, inclusive, não... por exemplo, o urso mesmo, não era muito comum ter urso ali naquela região, certo? São animais incomuns. São animais que não são domesticáveis. A leoa, ela é muito feroz porque ela é a caçadora do bando. Enquanto o leão é o rei, certo? A leoa é aquela que sai para caçar. Se os reis deste mundo, os reinos deste mundo, especificamente esses 4 reinos, mas não somente isso, toda a tirania desse mundo, ela se sucederá desta forma, né? Os reinos deste mundo são reinos hostis, são reinos ferozes, são reinos que a gente não vai conseguir domar. Então pensar que a gente vai ter uma comunhão plena ainda, né, com os reinos deste mundo, com os poderes deste mundo, é besteira, porque isso não vai funcionar. Pode ter uma certa paz ali, né, momentânea, né, uma certa comunhão, mas os reis deste mundo, os reinos deste mundo, são como leoas, ursos, leopardos, animais hostis. Certo? E aí, a leoa fica de pé, com 2 patas. Então, apesar de feroz, ela parece ter algo de humanidade. Parece ter algo de humanidade. Ela recebeu um coração humano. De todos esses, a leoa talvez seja o mais brando, o que dê pra gente ter alguma relação. Certo? Ela fica de pé com 2 patas. Ela tem asas. É uma leoa com asas. É uma leoa fortíssima. Tudo bem, ela ficou de 2 patas e ela recebeu um coração humano. Então, talvez a gente possa ter alguma relação, né? Mas mesmo assim, não plena comunhão. Nunca. Cidade dos homens e cidade de Deus, plena comunhão, não vamos ter. Certo? O urso comendo costelas, o urso se alimentando. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai tinha aquelas fitas VHS de documentário de animais, e ele tinha de ursos. Eu assistia aquilo inúmeras vezes, até que meu pai se separou de minha mãe, as fitas ficaram e eu gravei desenho por cima das fitas. Mas eu assistia, né, e aqueles negócio gigantesco, né, colossal, feroz, que às vezes a gente está acostumado com o ursinho fofo, né, dos desenhos, mas não, eu desde pequeno já estou acostumado com o urso feroz mesmo. E o urso, ele é um animal que pode ser muito mais feroz do que qualquer outro, certo? Então, essa hostilidade de um urso comendo, um urso se alimentando, não se aproxime desse tipo de tirania, desses governos, não se aproxime. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O leopardo já é um bicho veloz. Além de feroz, ele é muito veloz. E esse aqui tem asas e cabeças. Quer dizer, o seu alcance, a sua ação, a sua autoridade é muito maior do que o convencional. Se a gente olha para, sei lá, Hitler, por exemplo, que tamanho poder esse cara tinha? Que tamanho poder? A gente não pode comparar ele com, sei lá, com outros tipos de governo, apesar de também tirânicos, né? Por exemplo, né, o governo da Guerra dos Cristeiros do México, né? É uma tirania fortíssima, mas o primeiro teve um alcance mundial, né? Foi algo muito mais feroz, certo? Como um leopardo, com asas e 4 cabeças, digamos assim. E uma quarta-feira com dentes de ferro. E tinha 10 chifres e um menor que nasceu, derrubou outros chifres e tinha olhos e boca blasfema. Os dentes de ferro já mostram que ele tritura tudo. Tritura tudo.
né? Nada escapa. O que ele abocanhar, ele vai triturar, ele vai consumir, ele vai destruir. É extremamente hostil. Tem 10 chifres, então a sua autoridade também é grandiosa, certo? E um último chifre que nasce com olhos e boca blasfema. É de fato uma autoridade, é um poder temporal, uma autoridade tirânica que é blasfema, isto é aquela que tenta se colocar ainda acima da autoridade espiritual. Certo? E depois Daniel tem a visão do ancião de dias. Aquela imagem de Deus Pai que nós temos, né? Um senhor com roupa branca, de barba branca, cabelo branco. Essa é a visão que Daniel teve. Um ancião de dias diz assim: Eu olhava, tronos foram instalados, e o ancião de dias sentou-se. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas como fogo aceso. Um rio de fogo corria, saindo da face dele. Milhares de milhares serviam-no, e miríades de miríades estavam de pé diante dele. O julgamento teve início, e os livros foram abertos. Eu olhava por causa da voz das arrogâncias que aquele chifre proferia, e fiquei olhando até que a fera tinha sido morta. Seu cadáver tinha perecido e fora atirado ao fogo para queimar. Quanto às outras feras, seu poder fora tirado, mas foi-lhes concedido um prolongamento da vida até certo tempo e momento. Isso aqui é interessante porque, primeiro, vamos à imagem do ancião de dias. Com a veste branca e cabelos e barba como lã. Primeiro está mostrando que ele é um ancião, ele é sábio, ele tem a sabedoria, certo? Ele é a própria sabedoria. Por isso ele é ancião, por isso tem cabelos e barbas brancas, né? Mas branca como lã. Não é somente branca, é pura, certo? É volumosa, não é desgrenhada, certo? É como lã, tem uma pureza. Então não é somente a sabedoria, mas é também bondade, certo? E suas vestes são brancas, brancas como neve, né? Reforçando essa pureza, a luminosidade, o brilho que sai dele, certo? Existe uma bondade, sabedoria e bondade desse ancião. Ele está sentado num trono de fogo, chamas ardentes. Agora vem seu poder, né? Seu poder. As chamas que iluminam, aquecem, consomem, transformam. É tudo isso que é o seu poder, a sua autoridade. Ilumina, aquece, consome, destrói, transforma. O poder de Deus é assim, é como fogo que sai de sua face, né? Ele está sentado nisso, essa é a sua autoridade e esse é o seu poder. Ele age assim, o fogo sai diante dele. Apesar de ser bom e sábio, ele é todo poderoso, certo? E miríades de miríades, milhares de milhares o servem. Quer dizer, seu exército é gigantesco. Então, ele é ancião, mas ele não é fraco, tá? Ele tem autoridade, milhões o servem, né? Milhares, miríades, vamos dizer logo, né? Vamos botar assim, milhões de anjos o servem. E quer dizer, ele é o juiz. Ele é o juiz. E vai começar o julgamento das feras. Essa fera, a quarta fera, que nós não sabemos que tipo de animal que é morta, certo? As outras três foi tirado o poder, mas prolongaram a sua existência. Então o que isso significa? Que a tirania ela não vai acabar. A tirania ela vai existir enquanto o mundo existir. Tirania, né? Desejo de poder desse mundo, né? Guerras, etc. E nada disso vai acabar. Haverão altos e baixos, né? Momentos ápice, momentos mais brandos, mas não vai acabar, não vai passar. Vai continuar tendo, vai continuar acontecendo.
Só que quem governa é o ancião de dias. O juiz é o ancião de dias, que é sábio, bom e todo-poderoso. Ele permite com que as coisas aconteçam, mas ele não deixa que a maldade reine. Temos liberdade, né? Os tiranos têm liberdade, têm livre-arbítrio para agir, mas tem um limite. Tem um limite. Certo? Então a tirania não vai acabar, mas quem governa é o juiz, que é bom. E aí tem a visão depois, né, do carneiro e do bode, né, de um carneiro que tem 4 chifres e fica batendo a cabeça para 3 lados, né, e protegendo o lado de onde ele está. E depois vem um bode com um chifre gigantesco que fere o carneiro e governa no lugar dele. Aqui também tem a significação de que são 2 reinos diferentes, né? Um reino não tão tirânico, que é o do carneiro, e um mais tirânico, que é o do bode, com esse chifre grandão, que é um rei específico, né? o Antíoco Epífanes. Mas, de novo, né? O carneiro já não é um animal tão violento e tão hostil quanto os outros, carneiro e bode. A diferença é que o carneiro, nas Sagradas Escrituras, né, o carneiro e o bode são símbolos que se repetem nas Sagradas Escrituras, mas que surgem como imagem dos bons e dos maus, dos que serão salvos e dos que serão condenados. No Evangelho, Jesus diz, né, que virá, estenderá os braços e os carneiros irão para a sua direita e os bodes para a esquerda. Ele apacentará os carneiros, né, os cordeiros, e expulsará os bodes. Também quando ele pergunta a Pedro, né, se Pedro ama 3 vezes, ele diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus carneiros. Não diz apacenta os bodes. Né? Então aqui é uma imagem também dessa divisão. Porque não existe só uma tirania condenável nesse mundo. Não existe só uma tirania condenável. Existem aqueles que serão salvos. Deus está dando uma esperança, né? Porque a Sagrada Escritura ela tem que ser assim o tempo todo. Né? A gente está vendo isso desde o começo. Existem as 2 cidades. A cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens é a cidade dos réprobos, dos que serão condenados. A cidade de Deus é a dos que serão salvos. Mas o tempo todo Deus está dizendo: estar na cidade de Deus não garante que você permanecerá nela o tempo todo. Você pode sair dela e se condenar. Estar na cidade dos homens também não é garantia de que você será condenado indubitavelmente. Você pode se arrepender e vir. Há salvação ainda. Há esperança. Né? Então pode ser que algum desses tiranos seja um carneiro, se arrependa e venha. Mas sendo bode, será condenado. Depois tem a visão do homem vestido de linho. Essa visão é muito legal, né? Que é do filho do homem, não é do ancião de dias. É uma outra figura, certo? Já é uma imagem de Jesus Cristo. E aí, no capítulo 10, ele tem essa visão no dia 24 do primeiro mês, certo? No mês de Nissan. Então, próximo ali da festa da Páscoa, certo? Depois um pouco da festa da Páscoa, no Rio Tigre. E o Rio Tigre, se vocês se lembram, é um dos 4 rios que saem do Éden, do Jardim do Éden, certo?
É um dos 4 rios. Mais uma referência àquela imagem, né, do jardim, da árvore, do templo em Ezequiel, certo? Então esse homem vestido de linho é o mesmo templo de Ezequiel, certo? Vamos lá. E se ele está vestido de linho, ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote. Porque no Levítico, os sacerdotes se vestiam de linho. Logo, esse homem, ele é um sacerdote. Ele tem poder de sacerdote. E o que o sacerdote faz? Ele faz a mediação entre Deus e os homens. Ele oferta o sacrifício a Deus. O sacrifício de expiação pelos homens. Certo? Então esse homem, ele é o sacerdote. Ele está vestido de linho. Ele tem uma faixa de ouro na cintura. É um pouco diferente do homem que Ezequiel viu. Né? Mas o homem que Ezequiel viu é a figura do pai. Um homem vestido de fogo, de ambar e com a faixa do arco-íris. Né? Esse aqui está vestido de linho, é o filho do homem, certo? E tem uma faixa de ouro. Uma faixa de ouro. Ele está cingindo os rins com ouro, com o que é precioso. A sua vontade é preciosa. Sua vontade é preciosa. Sua vontade não é má. Sua vontade é reluzente, brilhante, certo? Ele é como crisólito, aquela pedra esverdeada, né, que eu mostrei para vocês também da aula de Ezequiel. Seu rosto é de relâmpago, como relâmpago. Né? Imagine aí os relâmpagos. Né? Por aqui, na região, né, tiveram fortes chuvas nos últimos dias, e aí, inclusive, no domingo, né, teve um momentozinho que eu fiquei com as crianças no quarto para a gente ver os clarões, né, dos relâmpagos. E eu sempre gostei, sempre achei legal esse negócio de relâmpago. Não gostava muito de chuva. Quando eu era pequeno, eu não gostava muito da chuva. Mas dos raios, dos trovões, eu sempre achei muito legal. E eu não sei se você já viu, mas se não, quando você tiver a oportunidade, você pare e veja. Sente por alguns segundos, né, e vejam aqueles momentos em que saem os clarões, os raios. Né? O trovão, ele é algo que é muito poderoso, certo? É muito forte, é incontrolável. É incontrolável e surpreendente. Isso aqui é importante, tá? O relâmpago, ele é surpreendente. Por quê? Eu até conversei com um amigo outro dia, que a gente se perguntava por que na mitologia grega, Zeus é o rei dos deuses, é o deus dos trovões, dos raios, certo? Enquanto que Apolo, o deus do sol, ele é somente seu filho. E aí a gente ficou nessa, né? Apolo ainda tem o carro do sol, que só ele pode carregar. Nem Zeus consegue controlar o carro do sol. Nem Zeus, que é o rei dos deuses. Mas beleza, então por que Apolo não é logo o rei dos deuses? Né? Se o sol é o rei dos astros. E aí, depois eu, observando os raios, eu percebi isso. Que apesar do sol ser extremamente poderoso, né, quando o sol surge, nada brilha mais que ele, não há escuridão. E os relâmpagos não são capazes de transformar a noite em dia, mesmo em fração de segundos. Certo? Os relâmpagos, eles são fortes, incontroláveis e livres. Certo? Existe liberdade nos trovões. O sol não tem liberdade. O sol, ele passa metade do dia iluminando uma parte da Terra e a outra metade escondido dessa mesma parte da Terra, iluminando o outro lado. O Sol, ele precisa cumprir o seu ciclo de 365 dias e 6 horas. Precisa passar pelos equinócios e solstícios no tempo marcado. Apesar de forte, apesar de apenas um poder controlá-lo, ele não pode fugir da sua ordem, enquanto os relâmpagos surgem quando querem. Certo? Então, o rosto de relâmpago de Cristo tem essa característica do poder de Zeus.
da mitologia grega, que é um poder extremamente magnífico, brilhante, incontrolável e livre, certo? É livre, não precisa se submeter à ordem do cosmos. Claro que não foge da ordem do cosmos, né? Não estou dizendo que foge da ordem. Então o relâmpago, ele vai, ao invés de sair da nuvem, ele vai começar a brotar do chão. Né? Não quer dizer, ao invés de destruir tudo, ele vai começar a fazer nascer flores. Não é isso. Né? Existe uma ordem também no cosmos para a ação dos relâmpagos. Mas essa ação dos relâmpagos, ela é mais livre do que a ação do sol. Tá? Então o rosto de relâmpago de Cristo é um rosto que resplandece de forma feroz, porque um relâmpago ele é feroz, né? Vamos dizer assim. O rosto de Cristo resplandece como um relâmpago, é forte, é poderoso, é livre, é surpreendente, tá? A face de Cristo ela tem essa característica. A face do Filho do homem vestido de linho, certo? Olhos de lâmpadas acesas. Esses já são mais fáceis, né? Que a gente assiste filme, vê, né? A pessoa com aquele olho aceso, um olho brilhante, né? Um olho como luz. E Jesus disse também, né, no Evangelho, que os nossos olhos são como a luz do nosso corpo. Só que a luz que sai dos olhos de Cristo não são como as luzes que saem dos nossos olhos. São como a fonte da própria luz. Porque nosso olho é luz, enquanto ilumina o nosso corpo, mas na verdade o olho está mais recebendo a luz do que emitindo. E a luz dos olhos de Cristo não. A luz dos olhos de Cristo é a que ilumina. É a que ilumina. É de onde sai a luz. É a fonte da luz. Certo? Aquilo que Cristo vê é iluminado por Ele. Certo? Seus membros são como bronze candente. A gente já se lembra daquele outro personagem de Ezequiel, que tinha um corpo todo de bronze, né, que estava medindo o templo, medindo as águas. Né, o corpo como de bronze. Uma referência também àquele personagem. E voz de uma multidão. A voz de uma multidão. É um personagem à la Marvel, né? Com a voz de uma multidão. O que quer dizer também essa voz de multidão? Que a voz de Cristo, a voz do verbo, a voz do que é a palavra de Deus, é uma voz múltipla. Uma voz múltipla, mas não é uma voz que fala várias coisas, né? Não é múltipla nesse sentido, porque não é confusa. Estão todas em uníssono, falando uma coisa só. Então a voz é múltipla, porque Cristo ele se manifesta, ele fala através de várias coisas. Através de várias coisas. Então Cristo ele fala através do Evangelho, Cristo fala através da criação, Cristo fala através da liturgia, certo? A voz é múltipla, mas estão todas falando uma coisa só. Se diz algo diferente, não é o Cristo. Não é? Se diz na sua cabeça assim, olha, você é o Cristo, então você vai agora vestir uma roupinha branca, colocar uma coroa de pelúcia, imitando uma coroa de espinhos, e vai dizer que você é o novo Cristo e vai ter as suas enriquetes. Não é? É algo inédito. Então é óbvio que não é o Cristo, né? Não está falando a mesma coisa. Tem uma voz diferente aí. Tem que estar falando coisa diferente. Então as vozes de Cristo, quando Cristo fala através de inúmeras coisas, ele está falando uma coisa só. Certo? E esse homem, depois de ter conversado com Daniel, né, depois de ter revelado coisas a Daniel, ele é visto sobre as águas do rio Tigre, ladeado por Miguel e Gabriel. Miguel e Gabriel estão às margens do rio, né, ao lado desse homem vestido de linho que está sobre as águas do rio Tigre. Né? Visualizem, tentem visualizar aí essa imagem. Né?
o filho do homem vestido de linho, com essas características, de pé sobre o rio, e ao seu lado a margem do rio, Miguel e Gabriel. É uma imagem também um pouco parecida com a do início de Ezequiel, né? Os 4 querubins, com a roda, as rodas ao centro e acima o trono, né? Também como a imagem da Arca da Aliança, certo? Também com a arca ladeada pelos os dois anjos, né, os 2 querubins. Também como a imagem da transfiguração do Senhor, Cristo no Monte Tabor, ladeado por Moisés e Elias, certo? É a imagem de um santuário, é a imagem do Santo dos Santos, e de onde sai um rio de água. Do ancião de dias sai fogo, porque ele é o juiz, né? Do homem vestido de linho sai a água como saiu do templo de Ezequiel, a água como sai do peito de Cristo no alto da cruz, tá? A água do rio Tigre, a água do rio do Gênesis, do Éden, tá? E a água tem toda aquela propriedade de purificar, de manter a vida, certo? De lavar. Então de Cristo sai a água que purifica. Desse santuário, onde ele está ladeado por Moisés e Elias, por 2 querubins, por Miguel e Gabriel, certo? Então estas são as imagens que nós temos aqui nesses capítulos, certo? Pois tem os momentos, né, que os anjos eles também fazem suas revelações a Daniel, mas está tudo explicado no próprio texto, tá? Então, esta aula vai ficar curta e também eu não quis deixar de gravar logo essa aula porque a gente está um pouco atrasado. Semana passada não tivemos aula e eu quero tentar, ainda essa semana, já concluir o livro de Daniel para a gente não se atrasar muito, tá? Então ficam aí faltando os capítulos 13 e 14, que são os anexos apócrifos não, deuterocanônicos, tá? Do livro de Daniel, em que, por exemplo, então, não estão presentes nas Bíblias protestantes, esses últimos capítulos, né, 13 e 14. Então, se você é protestante e está acompanhando as aulas, né, eu sugiro que você pesquise na internet, né, coloque lá Daniel capítulo 13, Bíblia Ave Maria, por exemplo, que é bem mais fácil de achar, tá? E o texto é bom, certo? A tradução é boa. E aí, assim também o capítulo 14. E aí leia para acompanhar as aulas também, mesmo não tendo na sua Bíblia, certo? São textos importantes e a gente vai ver como são textos belos, tá bom? Então, é isso. Se você está caindo de paraquedas aqui, não deixe de cumprir a liturgia do YouTube, certo? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deem uma conferida aí nos links também na descrição. Se você não está ainda no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, tem aí o link para você entrar, é de graça, tá? E lá a gente conversa mais de perto sobre esses assuntos e muitos outros assuntos que surgirem, né, referentes à Sagrada Escritura, simbolismo, religião, qualquer coisa do gênero, a gente pode estar conversando por lá, tá bom? Você também pode estar contribuindo com esse canal, tem aí a chave Pix para você conferir, e os links para as outras redes sociais, certo? Meu Instagram, o canal do Telegram, para você acompanhar o meu trabalho, tá bom? Então é isso, obrigado e até a próxima aula.